Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, vocês que, junto conosco, acompanham as atividades da Comunidade Católica Obra de Amor nas redes sociais, aqui no YouTube, quero agradecer a Deus pelo dom da sua vida e por você estar conosco nesse momento. Que, meditando as palavras de nosso Senhor, o poder dessas palavras possam ser para nós um verdadeiro sinal de esperança. Ó bom Deus, que apesar de nossa pequenez, dai-nos um coração cheio de amor por Ti e pela Igreja, para que, amando a Ti, possamos também amar todos os nossos irmãos. Nós estamos na segunda semana da Páscoa, sexta-feira. Nesse período pascal, grandioso para a vivência da fé, porque a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo não é qualquer fato, é sim o centro de toda a nossa vivência. São Paulo nos diz que, se não acreditarmos na ressurreição, vã é a nossa fé. Então, queridos irmãos e irmãs, esse período deve ser para nós um verdadeiro renascimento em Cristo. Mas não qualquer renascimento. É um renascimento para uma vida nova. Uma vida que Ele, nosso Senhor, como Deus, como Mestre, como Senhor, como Deus, sempre sonhou para nós. Sempre. Planejou tudo, se manifestando por todo o Antigo Testamento, ainda respeitando, claro, o estágio de compreensão do povo de Israel, mas Ele já demonstrando a sua fidelidade, a sua intenção em ir aprofundando essa revelação para nós. Almejando para que eu e você hoje pudéssemos ser destinatários dessa verdade revelada. E tendo um coração dócil a essa verdade, sendo atingidos plenamente por ela, conscientes da nossa pequenez, mas da grandeza de nosso Senhor, que venceu a morte e conquistou o céu para nós, que planejou todo esse caminho de salvação, realmente possa ser um renascimento para uma vida nova em nós. E hoje, no calendário litúrgico da Santa Igreja, duas leituras nos são propostas e que o Senhor, na sua infinita misericórdia, bondade e sabedoria, possa realmente fazer com que eu e você sejamos transformados por essa palavra. A primeira passagem, que vou tomar a liberdade de mencionar dois versículos em especial, para que nessa realidade de ressurreição possa ser para nós a edificação de um homem novo, de uma mulher nova em Cristo. A primeira passagem de hoje, que a Santa Igreja nos propõe, é Atos dos Apóstolos, capítulo 5, do versículo 34 ao 42. E nessa, nós vemos a manifestação, muito sábia por sinal, de Gamaliel. Gamaliel, que era um fariseu e que fazia parte do Sinédrio. Nesse momento, os cristãos já externavam sua fé, já começavam a seguir as perseguições dos judeus, porque nesse momento, apesar de inicial para a história da igreja, para a história dos cristãos, já começava a haver uma identificação, um reconhecimento de Cristo como Deus, como aquele que venceu a morte. E é lógico que isso violava e, entre aspas, não seguia os preceitos judaicos. E os fariseus, os judeus, eles começaram a perseguir os cristãos. E nesse momento, Gamaliel, fariseu e muito sábio, levantou a seguinte questão, de que se aquilo não fosse de Deus, fosse apenas uma iniciativa humana, um segmento de alguém que, por algumas ideias, por talvez uma ideologia, iria acabar por si só. Ele menciona aqui na passagem que se levantou naquele contexto, naquele tempo,
Teudas, que se fazia passar por uma pessoa importante, reunindo 400 homens, e também Judas o Galileu, que arrastou o povo atrás de si. E ele fala que esses morreram e que os seus seguidores se dispersaram. E menciona que se a iniciativa, se essa realidade dos cristãos fosse por iniciativa de Deus, fosse algo que partisse do Senhor, por maior que fossem os esforços, isso não iria acabar. E a história dá testemunho a favor de Cristo, dá testemunho a favor dos cristãos, porque demonstra que, apesar das limitações nossas, dos nossos limites, dos nossos pecados, a verdade revelada por nosso Senhor Jesus Cristo é o que dá o poder para que o cristianismo não termine. Não por mérito nosso, não por capacidade nossa, mas sim pela sustentação que vem do próprio Deus, do céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo por isso, porque nós somos chamados às obras, sim. Quando Jesus manda, dá o seu mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, somos chamados a uma obra. Amar é uma obra. É uma obra que, pela nossa união íntima com Cristo, nós, como Cristos, outros Cristos sobre a terra, somos chamados à continuidade dessa missão. E uma outra passagem, que é a do Evangelho, muito conhecida, do Evangelho de São João, capítulo 6, do versículo 1 ao 15, é a multiplicação dos pães. E aqui, o que chama a atenção é o que nós vemos logo no início, no capítulo 8, onde André, o irmão de Pedro, diz a Jesus: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. E o nosso questionamento de hoje é, nesse contexto no qual Jesus se doou por nós, viveu sua paixão, sua morte e a sua ressurreição, assumindo todo o pecado para si, tornando-se o pecado para exterminar o poder do pecado sobre nós. Sim, porque São Paulo já diz que não somos mais escravos do pecado, mas filhos da graça. Pela graça, a libertação nos foi concedida, comprovada pelo poder de Cristo sobre a morte, confirmando que Cristo é Deus pela sua ressurreição. Nós vemos que em 2 momentos, tanto na primeira leitura quanto no Evangelho, há alguém que dá algo de si para Deus. Naquele contexto de perseguição, lá de Atos dos Apóstolos, no versículo 40, após o parecer de Gamaliel, que foi aceito pelos outros membros do Sinédrio, no versículo 40 nós vemos que foram chamados os apóstolos, os quais foram açoitados, proibiram que eles falassem no nome de Jesus e soltaram-nos. Os apóstolos saíram do conselho alegres, por terem sido considerados dignos de injúrias por causa do santo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E no Evangelho nós vemos o menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixes, que não daria, humanamente falando, para fazer nenhuma diferença naquele contexto. 4.000 homens, nem 200 moedas de prata daria para alimentar um pouquinho de cada pessoa que estava ali. Então, o questionamento hoje que se faz necessário para nós, alvos da grandeza da ação de nosso Senhor, que venceu a morte, que nos concede uma nova vida, é: o que nós estamos oferecendo ao Senhor? Sim, o justo vive pela fé, mas estamos realmente devotando uma fé verdadeira em nosso Senhor? Estamos acreditando, estamos tendo a fé nele por aquilo que ele é ou por aquilo que ele pode nos dar?
Estamos tendo uma fé desinteressada como aqueles apóstolos que agradeceram, que ficaram felizes por terem sofrido açoite, apanhado, sido espancados pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, por terem sido considerados dignos de sofrer injúrias, violência, assim como o Mestre, nosso Mestre e Senhor, sofreu? Estamos tendo uma fé desinteressada como uma criança que infelizmente hoje é alvo de tantas coisas, de tanta perversão sexual, uma criança que até mesmo violência física, infelizmente nesses casos das escolas, mas com uma fé pura, e com certeza nosso Senhor acolhe todas as nossas crianças porque é delas que é formado o reino dos céus. Estamos tendo uma fé pura e desinteressada a ponto de oferecer o pouco que nós temos, não focando no pouco, mas sim na grandeza desse Rei, desse Cristo que pode fazer novas todas as coisas. Então, queridos irmãos, hoje, nesse contexto de Páscoa ainda, nesse contexto no qual Cristo venceu a morte, esse contexto que é a realidade da nossa fé, nós precisamos ficar atentos nesses dois pilares que são a fé e as obras. Nada é feito por mérito nosso. As obras não são para conquistarmos algo que Cristo já conquistou. Não. As obras são uma resposta a um chamado de amor, sendo também uma resposta de amor para exercitar na prática aquilo que nós afirmamos vivenciar na fé. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Que o Senhor, na luz do ressuscitado, possa realmente nos iluminar, para que possamos vivenciar plenamente a fé em nosso Senhor, que é o centro da fé, que é o centro da nossa vivência, que é o centro de todo o cristianismo, e também, em nome dessa fé, amarmos, pois a maior obra que nós podemos fazer e que nós temos como obrigação é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Que a luz do ressuscitado seja a fonte de sustento para que eu e você possamos vivenciar plenamente essa amizade com nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, dê o seu joinha e compartilhe para que essa palavra do Senhor possa ser para muitas pessoas um sinal de esperança na vida de cada uma delas. Deus abençoe. Um forte abraço.